Om Tat Sat, Hare Krishna. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre o verso 31 do capítulo 13 da Bhagavad Gita, a natureza, o desfrutador e a consciência. Então, vamos ler primeiro o verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, estou aqui com a Bhagavad Gita na mão, não estou lendo digitalmente, então vou segurar ele aqui para conseguir ler. Yada Bhuta Pritak Bhavam Ekastham Anupashyati Tata Eva Chavistaram Brahma Sampadyate Tada. Vou ler a tradução palavra por palavra. Yada, quando. Bhuta, de entidades vivas. Prithak Bhavam, identidades separadas. Cha Eksthanam, situado em um. Anupashyati, a pessoa tenta ver através da autoridade. Tatar, Eva. Depois disso. Cha, também. Vistaram, a expansão. Brahma, o absoluto. Sampadyate, ele alcança. Tada, nesse momento. Então a tradução é a seguinte: quando uma pessoa sensata deixa de ver diferentes identidades consequentes a distintos corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda parte, ela alcança a concepção de Brahman. O significado dado por Prabhupada é o seguinte: quando alguém pode ver que os vários corpos das entidades vivas surgem devido aos diferentes desejos da alma individual e não pertencem de fato à alma em si, ele vê de verdade. Na concepção de vida material, achamos que alguém é um semideus, um ser humano, um cachorro, um gato, etc. Essa visão é material e não a visão real. Essa diferenciação material deve-se a uma concepção de vida material. Após a destruição do corpo, a alma espiritual é a mesma. A alma, devido ao contato com a natureza material, adquire diferentes tipos de corpos. Quando alguém pode ver isso, atinge a visão espiritual, libertando-se assim de distinções, tais como homem, animal, grande, baixo, etc. Ele purifica sua consciência e, em sua identidade espiritual, capacita-se a desenvolver a consciência de Krishna. O próximo verso explica qual visão ele desenvolve nessa sua nova situação. Cenas dos próximos capítulos. Bom, então antes de começar a falar, eu quero oferecer as minhas mais respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, ao meu mestre espiritual iniciador, meu avô espiritual Prabhupada e aos meus Shiksha Gurus. Om Ajnanatirmirandasya Jnanam Janam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Jayapataka Swaminiti Namine. Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam Karoti Vachalam Pangum Mangayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. Om Tat Sat. Quando uma pessoa sensata deixa de ver diferentes identidades consequentes a distintos corpos materiais e vê como os seres se expandem por toda parte, ela alcança a concepção de Brahman. Então, vamos lá, né? Qual que é essa concepção de Brahman, então, que está sendo falado aqui? O verso ele é bem explicativo, né? Essa concepção, o que é o Brahman Supremo? A gente sabe que
a pessoa suprema, a energia suprema, a fonte que tudo emana, a divindade, ela tem vários aspectos. A gente já sabe bastante disso. Eu acredito que as pessoas que assistem essas palestras, esses vídeos, são pessoas que já têm bastante contato com a nossa filosofia, mas eu vou explicar basicamente porque não sei se é sempre o caso, né? Mas então a gente entende que essa energia absoluta, ela tem esse seu aspecto de Brahman, que é essa energia onipenetrante, impessoal e tudo, e ela tem um aspecto localizado como Paramatma, que está no coração de todos, e tem a pessoa suprema, né, com a sua personalidade suprema, Bhagavan, né, que a gente chama de Krishna, que é um dos nomes dessa personalidade. Então, esse aspecto Brahman, ele é o aspecto que diz respeito a essa energia onipenetrante, a essa luz divina, a essa luz que emana do corpo de Krishna, e ela também é um estado, ou um estado de consciência do ser, né, diminuto, né? Ela não só diz respeito ao Supremo, ao Ser Supremo, mas ela também diz respeito a nós, seres diminutos, partes desse Supremo, que também podemos atingir esse estado de Brahman. É interessante porque a gente nunca vai ser a fonte de tudo, né? E a gente nunca vai ser Bhagavan. A gente pode estar em contato com Paramatma e a gente tem qualidades desse Brahman supremo, dessa luz onipenetrante. É claro que a gente tem qualidades de Bhagavan, de Krishna também, mas é de uma maneira bem diminuta, né? Então, a Bhagavad Gita, ela fala, né, que Brahma Bhuta Prasanatmana Shochati Nakankshati Samasarveshu Bhuteshu Yadbhaktim Labhate Param, que é um verso que tem muito a ver com esse verso que a gente falou agora, né, que a pessoa, quando ela está nesse estado de Brahma Bhuta, nesse estado Brahman, nesse estado que ela entende que ela é um ser espiritual, ela não se lamenta e ela nem deseja ter nada. E ela é equânime com todas as entidades vivas, e quando ela está nesse estado, aí sim, quando ela atinge esse estado, ela é capaz de adorar a Krishna. Por quê? Se eu estou achando que eu sou esse corpo, eu estou agindo como esse corpo, eu estou achando que todo mundo também, obviamente, se eu sou esse corpo, o outro também é aquele corpo, e aí eu ajo como corpo e eu trato aquela pessoa como sendo aquele corpo. Essa visão materialista e tão impermanente, já que os corpos, eles, né, a gente entra e sai deles com uma certa rapidez, né? Essa vida é muito rápida, né? Então, sendo uma coisa muito impermanente, muito passageira, ela não tem a ver com a nossa constituição eterna. Então, se eu estou perdendo meu tempo agindo o tempo todo como esse corpo e tratando os outros como sendo aquele corpo, como que eu vou conseguir me aproximar do Supremo, né? Então, quando a gente quer se aproximar de uma determinada energia, a gente tem que começar a adquirir algumas daquelas características, né? Então, se você quer ir numa festa muito opulenta, muito rica, muito chique, muito uau, pomposa, você não vai poder ir vestido como um mendigo. Você vai ter que adquirir algumas qualidades que te aproximem daquelas características ali, de opulência, daquilo, senão eles não te deixam nem entrar na festa. Então, qualquer coisa que você queira, né, atingir, qualquer lugar que você queira entrar, de qualquer pessoa que você queira se aproximar, você tem que ir adquirindo um pouco daquelas qualidades, você tem que manifestar um pouco daquelas qualidades. E no caso de Krishna, que ele é um todo puro, para você chegar perto dele, né, Prabhupada, acho que eu até falei isso, foi até na última palestra que eu dei aqui da Secretaria das Mulheres, como que Prabhupada, né, o nosso mestre espiritual, ele fala, se você quer chegar perto do todo puro, ou foi o guru dele, Bhaktisiddhanta, que falou isso numa iniciação, um dos dois, mas ele fala, se você quer chegar perto do todo puro, você quer tomar iniciação e você não quer se purificar, você não se purifica, então você é um patife. Porque para você chegar perto de algo totalmente puro, você também tem que estar puro, né? Então, cada situação, até nesse mundo mundano aqui, nesse mundo material nosso, né? Mundo mundano, ficou estranho, esse mundo material, nessa esfera mundana em que a gente vive, existem certas regras de etiqueta para cada lugar que você quer ir. Agora, você imagina no mundo espiritual.
Existe uma etiqueta no mundo espiritual. Eles vão, né, não dá para chegar qualquer pessoa avacalhando tudo, agindo completamente fora da etiqueta. E a etiqueta no mundo espiritual, ela é bem básica. É uma etiqueta que se chama amor. Então, se você não tem amor puro no seu coração por tudo, por todos os seres, você vai entrar lá, você vai causar problema. Imagina se as gopis começam a ficar com inveja uma da outra, ou começam a ficar com inveja de Krishna, ou começa a ter, sei lá, qualquer tipo de distúrbio assim, que não combina, uma competitividade assim agressiva, louca, maldosa, igual a gente vê nesse mundo. Isso começa a acontecer entre os vaqueirinhos, e um quer tomar a posição do outro. Quer dizer, o que vai virar o mundo espiritual, né? Então, é claro que as pessoas, quando elas entram no mundo espiritual, elas já estão totalmente puras. Só assim elas podem entrar num lugar puro, né? E então, todo o nosso processo é esse processo de se purificar. E por que é se purificar? Porque a gente não vai virar uma coisa que a gente não é. Agora, a gente virou uma coisa que a gente não é. A gente está sendo uma coisa que a gente não é. Por exemplo, eu estou sendo mulher, brasileira, mãe, dançarina, professora. Talvez eu não seja nada disso, né? Talvez eu até seja alguma dessas coisas, mas talvez eu não seja nada disso. Então, assim, o fato é que muitas das coisas que eu sou agora, certamente eu estou, eu não sou, né? E isso é com todos nós. E aí, esse processo é um processo da gente buscar quem a gente realmente é. Por isso que é um processo de autoconhecimento, né? E aí, esse estágio Brahma Bhuta, no qual a pessoa não lamenta e nem deseja ter nada. Por que ela não lamenta e nem deseja ter nada? Porque ela já sabe que isso aqui é uma passagem. Ela vai lamentar por quê? Por coisas relacionadas com um corpo que não é ela? Ou ela vai desejar o quê? Desejar coisas relacionadas com um corpo que também não é ela? Então isso não faria muito sentido. E aí quando a pessoa consegue se situar como uma alma espiritual, aí ela pode realmente se conectar com Krishna. Porque senão, enquanto a gente acha que é o corpo material, a gente vai cedendo e a gente vai sendo influenciado pelas demandas desse corpo. E aí quando a gente se aproxima de Krishna, que a gente sabe que é a fonte de tudo, às vezes até sem querer, a intenção ela é muito difícil de ser pura, né? É a mesma coisa quando você se aproxima de uma pessoa muito poderosa, muito rica, ou muito famosa, ou muito seja lá o que for, uma pessoa com muito poder, você pode até não se aproximar com a intenção de explorar aquela pessoa. Porém, vamos supor que aquela pessoa tem exatamente uma coisa que você precisa, ou ela pode facilmente satisfazer uma coisa que você precisa muito para viver, e aquela pessoa facilmente ela poderia te dar. É muito difícil a gente ter uma noção sincera de até que ponto a nossa relação com essa pessoa ela é totalmente desapegada de qualquer segunda intenção, e até que ponto a gente também está mentindo para si mesmo e está buscando ter alguma segunda intenção com aquela relação. Por isso que o Bhagavatam também fala, né, que as pessoas que estão esgotadas materialmente, elas podem se aproximar de Krishna de uma maneira muito fácil, porque elas já entenderam que aqui não tem nada para elas, né? Então o Bhagavatam fala Jamaishvarya Shruta Shribieda Manamadapumana Varhatya Bidatum Vai Toma Kinchana Gocharam, né? Agora, as pessoas que estão tentando melhorar a própria posição, querendo pertencer a uma família respeitável, né? A sua linhagem, não sei o quê, ou elas estão querendo muita erudição mundana para mostrar como elas são inteligentes e eruditas, ou elas estão querendo riquezas, fama, ou elas estão querendo ser muito belas, elas estão querendo ainda atrair as pessoas, atrair facilidades materiais de alguma maneira. É muito difícil para elas se aproximarem de Krishna com sinceridade. E a sinceridade ela é uma condição para a gente realmente conseguir se conectar com Krishna, porque elas sabem que Krishna, a partir do momento que elas são devotas, que elas têm esse conhecimento, vamos dizer assim, elas sabem que Deus, a partir do momento que elas não são ateístas, que essa divindade, né, que o Ser Supremo, que é aquele de quem tudo emana, ele tem todas aquelas coisas que elas querem. É claro que a gente está falando de diferentes níveis de materialista,
né? A gente nunca deve pensar que assim, existe o espiritualista, aí todos os devotos são, ou todos os espiritualistas são iguais. Aí existem os materialistas, eles são todos iguais. Não, as coisas elas não são tão preto no branco, existem sempre várias gradações em todas as coisas, né? Então é claro que a gente tem um tipo de materialista ateísta que rejeita qualquer divindade, e aí a gente vai ter outros tipos também. Então o que eu tô falando aqui é desse tipo que ainda tem desejos materiais, mas que reconhece a supremacia do ser divino, da fonte de tudo, e quando ela se aproxima dessa fonte de tudo, muitas vezes ela vai se aproximar porque ela quer alguma coisa. E a Bhagavad Gita inclusive fala sobre isso, né? A Bhagavad Gita fala que existem vários tipos de pessoas que se aproximam de Krishna, e uma delas é aquela pessoa que está aflita, ou aquela pessoa que deseja alguma coisa. E é claro, isso já é um bom sinal, já é um bom passo, porque tem gente que vai tentar ir lá e roubar, meter a mão na natureza material e pegar aquilo que ela quer de qualquer jeito, muitas vezes inclusive recorrendo a atividades ilícitas. Ou ela simplesmente vai achar que não existe nada, né, que ela é o único ator ali que faz todas as ações, ela não consegue perceber que existem outras coisas, né, que existem os modos da natureza, que existem as divindades, que existe o Ser Supremo, e ela acha que ela simplesmente vai fazer e com aquele esforço dela sozinha ela consegue as coisas. Mas existe aquela pessoa que é piedosa, né, e que essa pessoa ela se aproxima muitas vezes de um processo religioso, ou de Deus, ou de alguma prática assim, para ganhar alguma coisa com isso. Bom, se eu sei que uma pessoa tem alguma coisa que eu quero, eu roubar dessa pessoa provavelmente é a pior opção. Eu não devo fazer isso. Eu me aproximar da pessoa porque eu sei que ela tem o que eu quero e pedir para ela é muito melhor. Mas quão será profunda e verdadeira e honesta essa relação se eu estou me aproximando porque eu quero alguma coisa que eu sei que essa pessoa tem, né? E então assim, como é diferente quando você se aproxima de uma pessoa que não tem nada para te dar, né? Às vezes você se aproxima da pessoa porque você conversou com a pessoa, você achou a pessoa legal, você achou a pessoa inteligente, você gostou de estar ali do lado daquela pessoa, de conversar com aquela pessoa, né? Você se deu bem com aquela pessoa, você sentiu um carinho por aquela pessoa, mas ela não tem uma posição para te dar do emprego numa grande empresa, ela não é o diretor da empresa na qual você quer trabalhar, ela não tem um dinheiro para te dar, ela não é um patrocinador que está escolhendo para quem ela vai dar o dinheiro, ela não tem, enfim, ela não tem nada que ela vai te oferecer a não ser ela mesma, né? E aí é só a gente pensar se a gente estivesse do outro lado, né? Vamos supor que a gente tenha muita opulência ou muita fama ou seja lá o que for. A gente vai querer que as pessoas roubem a gente? Não, a gente não vai querer. A gente vai querer que as pessoas vai preferir que a pessoa se aproxime da gente e fale assim, olha, eu sou um pai de família desempregado e você tem muito dinheiro e eu gostaria de vir aqui te pedir para você me dar uma cesta básica. Olha aqui meus filhos, prefiro, né? E aí eu posso ser uma pessoa legal e até abrir um edital, assim, aí as pessoas vão e se inscrevem e tal, e colocam seus projetos e eu vejo para quem eu posso dar. Estabelecer ali uma relação com aquela pessoa, com aquela entidade, com aquela organização. Agora, quando a pessoa chega e se aproxima de mim e gosta de mim, eu gosto da pessoa e a gente desenvolve realmente uma relação íntima ali, não é porque ela quer alguma coisa de mim, né? É lógico que é outro nível. Então aqui, quando a gente ainda está com desejos materiais, é muito difícil às vezes a gente ter essa noção do quanto a gente está se aproximando de Krishna porque a gente quer algumas coisas dele e o quanto a gente realmente está conseguindo desenvolver desse amor. Igual eu falei, então o que eu vou fazer se eu ainda tenho desejos materiais? Melhor não me aproximar de Krishna? Não, o Bhagavad também fala que a kama sarva kamo va moksha kamo daradhiti vrena bhakti yogena yajita purusham param. Quer uma pessoa não tenha nenhum desejo material, quer ela tenha todos os desejos materiais, seja uma pessoa cheia de desejo, cada hora quer uma coisa, quer ela deseja liberação, não importa. Essa pessoa deve se ocupar em adorar o Senhor com todas as suas forças. Por quê? O próprio processo já vai purificar a gente. É a mesma coisa, você se aproxima do diretor da empresa porque você quer subir ali na sua carreira e você vai lá puxar o saco dele e vai mostrar que você está fazendo um bom trabalho.
Só que se o cara é muito legal, com o tempo, você vai começar a ver outras coisas. Se você é uma pessoa que tem um mínimo de capacidade de olhar, de enxergar o outro, se você não está pensando só em você mesmo o tempo todo, né? E a pessoa é legal, você vai começar a ver coisas naquela pessoa e você pode desenvolver uma amizade, ou você pode desenvolver uma reverência verdadeira por aquela pessoa. Falar, cara, esse cara é muito bondoso, ele é muito generoso, ele conseguiu que subir na vida sem precisar passar por cima de ninguém. Você pode começar a admirar várias dessas qualidades dessa pessoa, ou você pode até se apaixonar por essa pessoa. Então, assim, tantas coisas podem acontecer nessa relação. Se você não estabelece a relação, vai ficar difícil, né, de qualquer coisa acontecer. Então, assim, sempre melhor estabelecer essa relação. Porém, vai chegar um momento da relação em que, se você continua na relação com a pessoa só porque você quer alguma coisa dela, na hora que você tiver essa coisa, você não precisa da pessoa mais, né? Então, não é uma relação muito pura. E no nosso caso é bem complicado, porque assim, Krishna pode dar realmente absolutamente tudo pra gente. E a questão é que quando a gente vai entrando nessa relação com ele, a gente tem que ir se desenvolvendo de uma maneira em que a gente vai conhecer não somente melhor ao próprio Krishna, mas que a gente vai se conhecendo melhor também. Então, quando a gente entra com sinceridade nessa relação, inclusive a sinceridade pode ser assim, nossa, eu ainda tenho vários desejos materiais, né? Por isso que eu falei muito também na última palestra, como que a sinceridade, ela é um ponto-chave em tudo na vida, mas na vida espiritual então nem se fale, né? Porque a gente só pode melhorar, corrigir, avançar, tomar cuidado com alguma coisa quando a gente identifica essa coisa. Se a gente não identifica, aquela coisa vai acompanhando a gente e aí vai fazer parecer que muitas coisas estão acontecendo, né? Que é o destino, que coisas acontecem, mas na verdade são só coisas que estão escondidas dentro da gente, que estão levando a gente a tomar determinadas atitudes, decisões, estão levando a gente por determinados caminhos e a gente não está consciente dessas coisas, mas elas vão guiando a nossa vida. Tudo aquilo que a gente não tem consciência é muito fácil de arrastar a gente para um lado ou para o outro, porque a gente não está vendo e a gente está achando que a gente está tomando decisões ou que coisas estão acontecendo, quando na verdade são coisas que não estão conscientes na gente. Então, quanto mais a gente consegue iluminar a nossa personalidade, né, no sentido de enxergar e não de querer ser maior do que né, mas de entender os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, entender quais são as nossas tentações e quais são as coisas nas quais a gente pode até certo ponto confiar, na nossa personalidade, no nosso caráter e etc. Quanto mais a gente entende isso, mais a gente consegue ser honesto, e quando a gente é honesto é muito mais fácil a gente caminhar e progredir. Quanto menos honesto, mais tempo demora, mais sofrimento traz e mais desvios a gente encontra no nosso caminho. Então estou aqui eu voltando de novo para o assunto da palestra passada, mas é porque é uma coisa que eu acho que é muito forte assim. Mas eu vou voltar para esse assunto de hoje, que é esse Brahman, né? E aí, bom, o que isso tem a ver com esse verso? Eu falei muito do Brahma Bhuta para Sanatma, né, e tal, que a pessoa não se lamenta, não deseja ter nada e tal, não sei o quê. E esse verso aqui, mais especificamente, ele está falando da pessoa sensata. Eu gostei muito dessa palavra, porque aqui fala que essa pessoa sensata deixa de ver as diferentes identidades que são consequências dos corpos, né? Porque é isso, se eu não sou isso, mas eu tô isso porque eu tô nesse corpo, então a minha identidade é uma consequência desse corpo, a sua é do seu corpo, a do outro é do corpo dele. E ele vê esses seres espirituais adquirindo essas identidades, se espalhando aí por toda a parte. Quando a pessoa entende isso, ela alcança essa concepção de Brahman, ou seja, ela entendeu que ela é espírito, ela é alma, ou espírito ou alma, né? Porque assim, também nas diferentes tradições, às vezes espírito quer dizer uma coisa, alma quer dizer outra coisa. Aqui, quando a gente fala de espírito ou alma espiritual ou alma, a gente está falando desse ser transcendente que é plenamente espiritual, que não é o corpo físico, nem grosseiro, nem o corpo sutil de mente, inteligência, falso ego, ou esse fantasminha, corpo sutil. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma coisa que está além disso, que é a alma.
ou espírito, ou a alma espiritual, como a gente costuma chamar, que aí não tem problema, tem a alma e tem o espírito junto no mesmo termo. Então, quando essa pessoa vê isso, eu não sou esse corpo, eu sou um ser espiritual, e todas as outras pessoas também são seres espirituais. Então ela começa a entender assim, cara, nós todos somos seres espirituais, partes integrantes do Ser Supremo. Então isso muda completamente a nossa relação com a gente mesmo, com o mundo e com os outros. Por isso que a gente não se lamenta nem deseja ter nada, quando a gente realmente chega nessa compreensão, igual o outro verso fala, né? E aí o que acontece? Isso aqui está dizendo que é uma pessoa sensata, é isso que ela vê. Ela tem essa visão equânime, porque ela vê que também tem, na Bhagavad Gita depois vai falar, né, que a inteligência no modo da bondade é uma inteligência em que ela não faz essa discriminação, no sentido de que ela entende que todos nós somos seres espirituais e que esses corpos são temporários. Agora eu sou mulher, daqui a pouco eu posso ser homem, eu posso ser branco, posso ser preto, alto, baixo, né? Então a nossa atitude até com essas pessoas que estão nesses outros corpos muda, e a nossa atitude com a gente mesmo muda, e a nossa atitude com Krishna muda. Então essa é a pessoa sensata, ela entende, a Bhagavad Gita também fala, a pessoa começa a ver pedra, ouro, amigo, inimigo, ela entende que no final é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, no sentido espiritual. E isso se chama sensatez, é isso que está falando aqui. Uma pessoa sensata é assim que ela vê as coisas. Agora, existem dois aspectos. Tudo que a gente lê, escuta e tudo mais, a gente pode pegar esse conhecimento e aplicar de uma maneira correta ou desvirtuar isso e aplicar de uma maneira que não vai ser bom para ninguém. Isso é um grande perigo. Por isso que toda a nossa tradição, ela não é baseada só em escritura. Ela é baseada em Guru, Sadhu e Shastra. Shastra é a escritura, mas a gente ainda tem o Guru e a gente ainda tem as pessoas santas que praticam o conhecimento, né? Porque só Shastra é meio perigoso, é meio complicado. Porque eu posso, com a minha mente, fazer um malabarismo mental ali e entender a coisa de uma maneira que não é correta. Então, o que acontece? Por isso que a Upanishad também fala, né, que pouco conhecimento às vezes é mais perigoso do que não ter conhecimento nenhum. Você, entendi. Então, isso quer dizer que se eu sou uma pessoa sensata, espiritualista, devoto, eu vejo amigos e inimigos da mesma maneira, eu sou equânime, o devoto não tem inimigos, eu vou tratar todo mundo igualmente. E isso quer dizer que eu sou equânime. Isso quer dizer que eu já entendi que as pessoas não são esse corpo. E que, né, a própria Bhagavad Gita fala, o eu, a alma, não age. O que age é só o corpo. Porque a alma está sempre além disso tudo, né? Então, a pessoa pode se colocar em uma série de problemas aí por causa disso, né? E colocar os outros em problemas também. Eu achei bem interessante esses dias que eu estava revendo a história de Maharaj Parikshit. E é interessante porque quando a personalidade de Kali ela vem para esse mundo, né, depois que Krishna sai do planeta, a pessoa de Kali, não Kali, a deusa Kali, essa é outra pessoa, a personalidade de Kali dessa era de Kali Yuga, ela aparece no planeta, né, porque ela não conseguia vir quando Krishna estava aqui, mas aí quando Krishna vai embora ela aparece. E aí Maharaj Parikshit era um grande imperador, ele que estava cuidando de tudo aqui na época. E aí, quando ele vê que Kali está acabando com os princípios religiosos, ali ele está batendo num touro e numa vaca, né, que são as personificações ali do princípio do Dharma e da terra, né, a vaca é a terra e o touro é o touro da religião. E aí, quando Parikshit vê o que Kali está fazendo, ele pega a sua espada e ele se prepara para matar Kali. E aí Kali vai e, com muito medo, se rende a ele, né? E pede perdão e pede para ele não fazer aquilo e tal, não sei o quê. E aí é muito interessante porque o que o Bhagavatam explica é que Kali
por não ter inveja Parikshit, por não ter inveja de ninguém, por ser um grande devoto, por ele ser equânime, por ele ter essa visão de que todos nós somos almas espirituais, que nós não somos esse corpo, que não existe amigo e inimigo, que está todo mundo aqui passando por um momento, né, gente? Que momento? Então, assim, por entender isso, por ser igual com amigos e inimigos, por ser igual com todas as entidades vivas, por ser equânime, por ser essa pessoa sensata que está falando aqui na Bhagavad Gita, o que Parikshit faz? Ele poupa Kali quando Kali pede perdão. E o que mais que ele faz? Ele manda Kali embora. Ele não deixa Kali ficar no seu reino. Ele fala, como imperador, o meu dever primordial é proteger os cidadãos. As pessoas corretas, as pessoas que estão seguindo o Dharma. Essas pessoas, elas têm que ser protegidas. Essa é a minha função número 1. Então, eu não posso deixar Kali aqui influenciando essas pessoas. As pessoas que têm conhecimento, elas não vão se deixar influenciar. As pessoas que são facilmente manipuláveis, que não têm tanto conhecimento e tudo mais, que não têm conhecimento espiritual e tudo, elas são mais fáceis de serem levadas, de serem manipuladas. E se eu deixar Kali ficar no meu reino, ele vai desencaminhar essas pessoas. E então, o que ele faz? Ele manda Kali embora. Por quê? Kali fala, né? Você poupou a minha vida agora, eu posso até ficar aqui, mas aí entra naquela coisa também que eu estava falando da gente entender em que ponto a gente está, né? O próprio Kali fala, é da minha natureza realizar certas atividades. Então eu vou viver com medo, porque toda hora a natureza dele é empurrar ele para fazer uma coisa que ele sabe que depois, mais tarde, se ele fosse fazer bobagem de novo, Maharaj Parikshit ia matar ele. Então assim, por quanto tempo ele tinha se salvado? Até ele não aguentar de novo, não conseguir segurar a onda dele e começar a fazer alguma coisa de novo, né? Que não deveria. Então ele pede para Maharaj Parikshit lugares onde ele possa viver. Lugares onde ele possa ficar, sendo quem ele é, seguro. E aí, bom, tem toda a história lá e tal, quem quiser é só ler o Bhagavatam. Mas o que importa é que eu achei muito interessante quando, exatamente nesse ponto, faz-se questão de dizer ali que Maharaj Parikshit está sendo equânime, mandando Kali embora. Então ele não perdoou Kali? Ai, que maldoso, porque Kali pediu perdão e ele não perdoou, ele mandou Kali embora, foi essa a condição que ele coloca para que Kali possa ficar ali. Então ele é um grande devoto, mas ele é uma pessoa rancorosa. Nossa, então ele não está dando uma chance para Kali melhorar. E se Kali ficar ali com as pessoas e for aprendendo aos poucos e melhorando, enfim, tantas coisas a gente pode dizer, né? Mas o Bhagavatam também ele faz questão de colocar isso, Prabhupada também faz questão de colocar isso, e a gente vê que então essa equanimidade e essa sensatez e esse até uma questão de desapego no lidar com o outro, significa exatamente entender qual que é a posição constitucional de todos nós enquanto seres espirituais e também entender a condição condicionada na qual nós estamos. E aí a gente vai tratar todo mundo igualmente. Como? Fazendo o bem, né? Ou pelo menos buscando dentro do que nós podemos. Deu uma coisinha aqui, mas voltou. Então o interessante que eu achei é que quando a gente pensa nisso, né, de como agir com equanimidade, de como não considerar ninguém como amigo ou inimigo, de ter essa visão equânime, de ter essa sensatez, de agir igualmente com todo mundo, é a mesma coisa. Se eu tenho um peixe e eu tenho uma criança, um bebê, os dois são almas espirituais. Eu simplesmente vou ignorar isso, os corpos que eles estão, né? E aí eu deixo os dois fora da água. O peixe vai morrer e a criança vai viver. Ou eu jogo os dois dentro da água. O peixe vai viver, a criança provavelmente vai morrer. Então, mas eu tratei os dois igualmente. Só que o que é benéfico para um não é benéfico para o outro naquele momento, naquela condição, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho.
Eu quero que meu filho se torne uma pessoa independente. E aí, quando meu filho é um bebê ou uma criança pequena, eu não vou ficar alimentando meu filho, porque é importante ele aprender a comer sozinho, né? A pessoa tem que aprender a se virar na vida. Tá, mas ele é uma pessoa e um ser humano e tudo, e seres humanos costumam ter condições de fazer isso, mas naquele estado em que ele está de criança naquele momento, eu tenho que entender que ele é uma pessoa já e respeitar ele enquanto ser humano e tudo, mas eu também tenho que levar em consideração a condição na qual ele está naquele momento, ou seja, num corpo de bebê, num corpo de uma criança muito pequena, e fazer o que tem que ser feito para aquele estágio dele, considerando quem ele realmente é, né? Então, sem nunca perder de vista que aquela outra pessoa e que que nós somos seres espirituais e o que realmente interessa na vida, a gente ainda assim tem que estabelecer relações que também estão de acordo com a situação atual de cada um, tanto nossa quanto da pessoa, né? Ou das pessoas envolvidas. Então, o que Maharaj Parikshit mostra aqui é que ele agir igualmente naquela situação era, por um lado, proteger os cidadãos e manter os cidadãos ali onde eles estavam, e para o outro era mandar o outro embora. Era isso que ia proteger o outro, né? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha vida que é extremamente ofensiva, agressiva, e eu mantenho aquela pessoa perto de mim me agredindo, qual que é o bem que eu estou fazendo para essa pessoa? Essa pessoa vai ter que pagar a reação de tudo que ela está fazendo, né? Então, supondo que eu, por exemplo, não estou fazendo nada de errado, que eu não tenho nenhuma culpa no cartório, não que isso justifique também, mas digamos que eu esteja, do meu ponto, fazendo tudo para uma harmonia, e eu convivo com uma pessoa extremamente agressiva. Meu chefe no trabalho, por exemplo, ele é extremamente grosso, grita comigo o tempo inteiro. Bom, talvez eu não tenha como sair do trabalho, mas imaginando que é uma situação que eu tenha como sair dela, como eu me beneficio de manter uma pessoa invejosa, por exemplo, perto de mim, né? Uma pessoa agressiva, uma pessoa maldosa. Se eu sei que tem uma pessoa que tem mania de roubar, para que eu vou chamar essa pessoa para dentro da minha casa e deixar todas as minhas joias, se eu tivesse alguma, ali expostas para a pessoa, com a tentação ali na cara dela? Como que eu estou ajudando essa pessoa fazendo isso, né? Como que eu poderia estar beneficiando alguém que chega no templo, por exemplo, e, sei lá, rouba das deidades, e aí eu coloco essa pessoa de pujari? Qual que é o sentido disso? Qual que é o bem que eu estou fazendo para essa pessoa? Então, muitas vezes, o que acontece é que nós temos uma necessidade de achar ou de tentar ser melhor do que nós realmente somos, e muitas vezes, quando nós não agimos apropriadamente, a gente tenta fazer uma compensação bem mal feita, que acaba sendo pior ainda em outros aspectos, ou por uma questão de ego, né? A gente quer tomar a posição de Krishna, de ser o amigo supremo de todos. Olha só, essa pessoa comete tantos erros, mas eu sou bondoso e eu perdoo e eu aceito, porque eu sei conviver com a diferença e eu abraço a todos e não sei o quê. E assim, é claro que a gente deve sempre praticar a misericórdia, conviver com o diferente, isso tudo é super legal, mas muitas vezes algumas atitudes podem não ser benéficas para a própria pessoa, e se a gente está numa determinada posição, a gente tem a obrigação de ajudar, né? É igual, eu sempre falo sobre isso, quando você tem um aluno, ou quando você tem um filho, né? E aquela pessoa não quer, de repente, cumprir uma determinada obrigação, você deixar não é benéfico para aquela pessoa, né? Muitas vezes você tem que impor determinados limites, ou você tem que dar um empurrãozinho ali para algumas ações e tudo. Por quê? Porque aquilo vai ser bom para a pessoa, né? Então, não ter inveja, ser equânime, saber lidar com os diferentes tipos de pessoas, porque abraçar a diversidade, ela é exatamente isso, você saber como agir diante das diferentes pessoas, das diferentes situações, né, de uma maneira que seja benéfica para todo mundo. Isso é sensatez,
né? Você realmente não leva para o lado pessoal, né? Se você sabe, por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma doença, que ela tem mania de roubar as coisas, você não vai levar para o lado pessoal, você vai entender a posição daquela pessoa e você não vai deixar os seus pertences à vista, por exemplo, né? Mas você não vai ficar se julgando melhor do que aquela pessoa, você vai humilhar aquela pessoa, mas você vai procurar como você pode ajudar, como você pode servir, né? E isso muitas vezes às vezes, retirar a pessoa do local ou se afastar ou trancar as suas gavetas, não sei, mas então é isso, essa pseudo-bondade, assim, né, essa coisa meio hippie, meio tilelê, meio, todo mundo é super legal e tal, todo mundo é igual, espiritualmente todo mundo é mais ou menos igual, né, porque uma golpe é diferente de um passarinho, que é diferente de um vaqueirinho, mas em essência somos todos iguais, né? Somos feitos de conhecimento, eternidade, bem-aventurança, somos todos servos de Krishna, somos todos servos, né? Então, nesse sentido, somos todos iguais, mas existem diferenças que são circunstanciais e elas também têm que ser vistas para um benefício maior, né? Então, sempre mantendo em vista quem eu realmente sou, quem o outro realmente é, a gente tem que pensar sempre em como servir a todos, né? E é isso, nem sempre a gente é glorificado por isso, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, podem achar, por exemplo, nossa, um espiritualista, mas ele não é misericordioso porque ele tomou uma atitude, sei lá, de ir embora, de mandar alguém embora da vida dele, por exemplo, ou do templo, ou da comunidade, ou seja o que for, né? Então, é isso, vamos supor, nós estamos morando num templo, tem um monte de lugar por aí para as pessoas morarem, a pessoa vem morar no templo e ela vai fazer um churrasco na panela do templo. Como que isso vai beneficiar a pessoa? Como que isso vai beneficiar qualquer um? Né? Então, isso não é bondade, isso não é misericórdia, isso não é visão equânime, isso é falta de sensatez, isso é falta de bom senso e isso é falso ego, né? Eu quero ser o bondoso e aí eu vou fazer uma coisa que a pessoa vai se ferrar, ela vai ter uma... eu posso usar esse termo? Será que não? Ela vai se dar mal, ela vai ter consequências terríveis, o karma dela vai piorar, mas é porque aí eu fico de amigo na história. Eu sou um misericordioso. Nossa, como eu sou transcendental. Isso não é ser transcendental, isso não é ser misericordioso, isso não é nada disso. Inclusive com a gente também a gente tem que ter essa noção. Eu tenho condição de me colocar em determinadas circunstâncias? Senão, o mais legal é quando a gente consegue também ser esse educador de si mesmo, né? Quando a gente consegue ter essa responsabilidade também sobre si. É claro que a gente sempre conta com a ajuda dos outros, porque a nossa visão também é limitada, né? Mas da gente conseguir ver realmente o que é realmente benéfico. No final das contas, Prabhupada sempre fala, né, que utilidade é o princípio. Então, assim, pra quê? Tem coisa que não vai ser boa, né? Você deixar uma pessoa agir erroneamente, você agir erroneamente, você agir de uma maneira inapropriada ou aceitar coisas inapropriadas, especialmente se você está na posição de não aceitar, né? Se você é uma pessoa que a pessoa sobre quem cai a responsabilidade de tomar uma ação, né? Então isso nunca é benéfico, né? Imagina que bagunça que viraria a sociedade se todo mundo simplesmente pudesse fazer o que quer, porque agora todo mundo tem visão equânime. Bom, se todo mundo tivesse visão equânime, isso não teria problema, né? Mas esse problema é que não tem. Então, vamos supor que eu sou um governante, ou eu sou a pessoa que tem a chave ali da prisão, ou enfim, aí eu resolvo que agora eu tenho visão equânime, então todo mundo pode sair, ou não existe mais regra, né? Porque nós somos todos transcendentais, então pronto.
Então isso seria uma grande mentira, né? E seria muito ruim para a gente e para a sociedade, porque a gente também tem responsabilidades na vida, né? Então uma mãe, por exemplo, que não educa o filho, não, ele é transcendental, para que eu vou ensinar qualquer coisa para ele? Estamos todos no mesmo nível, somos todos eternos. Tá, mas na hora que seu filho tem 5 anos de idade, não adianta, você vai ter que ensinar algumas coisas para ele, senão o karma ruim também vai ser da mãe, né? Inclusive, no caso da criança, é bem assim que acontece mesmo, né? Se a criança faz coisas erradas, vedicamente falando, a culpa ou o karma, vamos dizer assim, cai muito sobre os pais, já que eles é que têm a obrigação de ensinar a criança e muitas vezes, se não consegue simplesmente ensinar, de realmente impedir que ela faça determinadas coisas. E a mesma coisa com os governantes. Imagina o karma dos nossos governantes, né? Porque quando pessoas maldosas, pessoas que agem de uma maneira errada, colocam em risco a vida das pessoas corretas, de quem está, né, vivendo sua vida de acordo com as leis, de acordo com tudo, se essas pessoas são deixadas livres para perturbar os cidadãos de bem, os governantes, eles pegam todo esse karma ruim, porque eles estão permitindo que isso aconteça. Algumas pessoas só vão parar de roubar, por exemplo, se elas estiverem presas. E se elas passarem por tudo bem, não vou entrar no mérito de como que é o nosso sistema carcerário e tudo mais, de como que as coisas acontecem, que aí já é uma outra história, né? Mas assim, os governantes, eles têm essa responsabilidade, como o Maharaj Parikshit fala, né? Então, quando você não toma uma atitude, você tem condição de impedir que uma pessoa faça alguma coisa que vai ser prejudicial para ela, que vai ser prejudicial para a sociedade, e você não faz, você também tá incorrendo em uma atividade pecaminosa, porque era seu papel não permitir que aquilo acontecesse, pelo menos tanto quanto dentro da sua jurisdição. Então, essa questão da sensatez, né? Krishna, o próprio Prabhupada sempre falou muito que a consciência de Krishna, boa parte dela, uma boa parte é conhecimento, mas uma boa parte é bom senso, né? E esse bom senso, então, precisa ser aplicado, sem medo de parecer parcial, ou não misericordioso, ou não bondoso, ou não devoto, ou não sei o quê, né? E é claro que, assim, por um lado, a gente precisa ter essa visão equânime e não querer encaixar as pessoas em caixinhas que nos satisfaçam, né? Todas as pessoas, todos os indianos são assim, todas as mulheres são assim, todos os homens são assim, todas as crianças são assim. E aí, às vezes, você trata uma pessoa de uma maneira que nem é condizente com aquilo que ela é, né? Porque você já etiquetou ela daquela maneira. Então, é claro que a gente precisa realmente observar as ações das pessoas, né? Para a gente entender em qual posição elas estão. E sempre também com relação a gente mesmo, isso. Mas, por outro lado, a gente precisa também... por um lado, desenvolver essa visão transcendental e, por outro lado, entender as circunstâncias nas quais esses seres transcendentais se encontram, né? Então, circunstancialmente, às vezes, você deve tomar uma atitude e, às vezes, outra. Porém, sempre com muito respeito, entendendo que todos nós somos almas espirituais. E aí, o nosso papel é sempre se melhorar, se purificar e servir o tanto quanto a gente puder, todas as pessoas também nesse sentido. O conceito de inveja védico, ele é muito diferente do nosso, e ele é um conceito bem simples, num certo sentido, porque é um conceito que quando você faz alguma coisa pensando o bem do outro, você não tem inveja. Se você deixa de fazer o bem para alguém que você pode fazer, se você deixa de tomar uma atitude correta, isso tudo é inveja. Por quê? Se tem uma pessoa na minha frente, ela pode estar na circunstância que for, né? Mas ela pode estar completamente iludida, errada, fazendo várias atividades terríveis. Mas essa pessoa é uma alma espiritual, uma gopi, que devia estar lá se divertindo com Krishna. Tudo o que eu puder fazer para
beneficiar essa pessoa, para que ela atinja de novo esse estado que é quem ela realmente é, eu devo fazer. E muitas vezes isso vai tomar um leque de opções, vai tomar uma diversidade de atitudes que muitas vezes pode ser isso, igual eu falei. Se a pessoa, por exemplo, está sendo agressiva com as outras, às vezes eu posso precisar retirar essa pessoa do lugar, posso mandar essa pessoa embora dali, né? Então, por quê? Isso vai proteger a própria pessoa de não continuar fazendo atividades mais pecaminosas ainda. Então, eu tô dando isso como um exemplo por ser um exemplo banal, assim, né? Tô sendo bem simplista, né? Não é pra gente começar a mandar as pessoas embora agora, mas é um exemplo simples só pra gente entender que uma atitude que parece não ser bondosa, parece não ser misericordiosa, parece não ser equânime, não estar com toda essa visão transcendental e tudo mais. Krishna faz a mesma coisa quando a serpente Kaliya está no rio envenenando as águas, né? E quando Krishna vai acabar com ela e as esposas de Kaliya pedem para ele não fazer isso, o que ele faz? Ele poupa a vida de Kaliya, mas ele manda ela embora, manda ele ou ela, a serpente, manda embora para muito longe. Krishna, que rancoroso. Não é, mas é porque aquele lugar ali não era apropriado para ela. Ela ia continuar envenenando o rio, quer dizer, qual era o benefício, né? Então, essa sensatez, achei muito interessante essa palavra vir junto com a visão equânime, porque é isso, não é a consciência de Krishna e a vida espiritual e os conceitos espirituais, a gente vê que eles não são nem um pouco sentimentalistas, aquela coisinha água com açúcar, aquela bobagem, entendeu? É muito mais profundo, é sempre visando o benefício último, é sempre indo além, é realmente transcendendo, né, essa visão tão imediata, né? Então, era isso que eu queria dizer. Não sei se ficou bem claro, eu peguei um verso pequenininho assim no seu significado, porque eu queria entrar um pouco nesse assunto, porque eu vejo que muitas vezes, com boas intenções ou por um apego ao falso ego que seja lá por o que for, muitas vezes a gente veste a fantasia do bonzinho e acaba prejudicando as outras pessoas, e assim a gente acaba prejudicando a gente mesmo, prejudicando às vezes a comunidade, né? Então, equanimidade, visão equânime, não ter amigos e inimigos, isso tudo não quer dizer não tomar as atitudes corretas quando elas devem ser tomadas. Então, inclusive com a gente mesmo. Então é isso, muito obrigada. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. A minha aula ela é sempre gravada, né? Infelizmente pela questão do horário, mas da outra vez teve pergunta e tudo, eu consegui responder depois. Então, se alguém quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Hare Krishna. Jai Jagannath.